Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Pois foi Davi e com alegria fez subir a arca de Deus para Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele 2 carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe o holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegado. Ainda mais desprezível farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filho de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Amém? Vou botar sua Bíblia aí. Obrigado pela água que aqui. Amados irmãos, o texto é conhecido, o texto é bem claro. O texto é o início do reinado de Saul, foi o início pelo qual, do reinado de Davi, perdão. Saul tinha reinado durante muito tempo a arca do Senhor, para vocês entenderem bem. A arca do Senhor foi perdida na época dos juízes ainda, que era a época que Samuel era sumo sacerdote e julgava Israel. E esta arca era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo de Deus, lá em Israel. Todas as guerras, os sacerdotes se vestiam, pegavam as arcas, colocavam no ombro e ia na frente do exército com aquela arca. E todas as pessoas que já conheciam a história de Israel sabiam que a presença do Senhor estava com Israel. Ofni e Finéias eram sacerdotes também, só que eram sacerdotes levianos, eram sacerdotes que não respeitavam mais o altar do Senhor. Ofni e Finéias, eles não respeitavam mais o sagrado, igual ouvimos hoje uma palavra sobre isso também, não respeitar o sagrado. Ele ficou comum para eles, tanto ver a prática do pai lá celebrando, do pai lá levando sacrifício ao altar. Ofni e Finéias eram sacerdotes, vestiam de sacerdotes, mas não respeitavam mais aquilo que era para ser respeitado, santo. E com aquela atitude deles foram rejeitados pelo Senhor. E eles tomam muito cuidado com isso, irmãos. A graça está aí, o amor está aí. Você é livre, mas cuidado para não desrespeitar o sagrado, aquilo que o Senhor te mandou respeitar. Aonde que tiver algo que é sagrado, respeite ele. Respeite. É princípio básico de ser abençoado, é isso. Eu conheço um rapaz que ele é autodidata, ele fala inglês. E é autodidata, estou em casa. Agora você chega para ele, pega uma música do mundo em inglês, manda ele traduzir. Ele não traduz. Fala, como você falou? Aprendi vendo filme
evangélico. A maneira dele de honrar o Senhor é assim. Eu canto, até traduzo música em inglês, canto música em inglês, mas todas as músicas falam da glória do Senhor, da presença do Senhor, porque eu respeito aquilo que é sagrado, que o Senhor me deu. E ele é um menino muito abençoado. E Ofni e Finéias foram rejeitados pelo Senhor porque eles desrespeitaram e pegaram a arca do Senhor, levaram para uma guerra, achando eles: a arca está aqui, Deus está conosco, da mesma forma que eu estou. Só que no meio da guerra Deus provou para eles que o problema não era a arca, não era a arca que tinha que estar na presença, era a vida deles que tinha que estar consagrada ao Senhor. Lá eles perderam a arca. Lá eles perderam o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. Pois bem, você entender sua história, perderam e acabou. De repente veio Saul, rei. Saul reinou o tempo todo, irmão. O tempo todo que Saul reinou, sem a arca do Senhor. Olha a importância que Saul dava. A arca do Senhor. Olha a importância que um rei reinou. Todo o seu tempo que ele reinou sem a arca. Se ele reinou sem a arca, ele reinou sem a presença de Deus. Estava no trono, mas Deus não estava com ele. Ele liderava, mas Deus não estava com ele. Então nós já vimos que uma geração que perde a presença, que deixa a presença embora, leva a presença de Deus de qualquer maneira. Uma geração, a primeira geração de Samuel, é a geração que ignora o sagrado, ignora o altar do Senhor, irmãos. Isso é sério, tá? Essa primeira geração ignorou. Eles pegavam a parte que não era para eles pegarem do altar do Senhor. E o Senhor falou assim: filho, Samuel, seus filhos vão morrer. Vou matá-los. Ignoraram a presença de Deus no altar. Às vezes observamos, irmãos, quem está no altar, a gente vê muitas coisas. Pessoas dentro da casa do Senhor. Eu sempre vou dizer isso: Deus nunca pediu uma igreja, Deus nunca pediu uma parede, mas já que fizeram colocar o nome dele, temos que honrar. Deus nunca pediu lugar, porque Deus não havia lugar feito um monte de homens, mas fizeram, colocaram casa do Senhor. Então honra isso. Honra. É igual você colocar um nome, abrir um negócio e colocar o seu nome lá. Ah, eu não queria, mas tem meu nome, teu nome da minha família está em jogo. Então honra aquele nome. A primeira geração rejeitou a presença de Deus, levou a presença de Deus de qualquer maneira, levou a presença de Deus com farra, levou a presença de Deus sendo levianos, sem dar importância devida à presença de Deus. E essa geração morreu, e morreu feio. Morreu perdendo a arca do Senhor. Ainda ontem mesmo, eu sentei no culto, sentei na frente antes de ministrar. De repente veio um irmão que gosta muito de falar na hora do culto, já sentou batendo minha cara, o Senhor bateu minha cara, e comecei a orar. Comecei a orar, ele pegou a Bíblia, ele levantou e saiu de perto de mim de novo. Acabou. Eu não estou aqui no culto para bater papo, meu irmão. Eu não vim sair da minha casa para ficar batendo papo, eu vim aqui para orar, para cantar com os irmãos, adorar, ter comunhão com os irmãos. Agora, se eu quero rir, se eu quero conversar aqui, bater papo, eu tenho 2 horas depois para fazer isso. Aleluia. Por que isso? Eu sou diante do sagrado. Eu sou diante do altar do Senhor. Estou diante de uma adoração do Senhor, se faz presente. A geração de Ofni e Finéias não estava nem aí, meu filho. O pai dele estava pregando no altar e estava batendo papo, cochichando. Se fosse hoje, estava passando mensagem para o outro lado, ó. Está vendo lá? Chegou agora. Olha o sapato. Era assim. E eram sacerdotes também, mas não davam importância ao que era sagrado ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os muçulmanos, durante 3 vezes ao dia, a hora que toca a buzina deles, aonde eles estiverem, eles fazem o quê? Ajoelham, do lado que eles imaginam onde é Meca, e oram. Nós, servos de Deus, que são filhos da luz, não damos importância a essas coisas. Ao sagrado, aquilo que é para ser santo, aquilo que é para ser puro na nossa vida. Levamos de qualquer maneira isso. Tenha certeza, geração. Um dia o Senhor vai cobrar essas coisas nas nossas vidas ainda. Um dia nós vamos olhar para e vamos dizer: quanto tempo nós perdemos. Vamos passar essa geração aqui. Geração de Saul, geração que não deu importância à arca, a presença de Deus. Reinou sem presença. Viveu sem presença.
disso, uma pessoa que se diz filho de Deus, servo de Deus, e viver sem sentir a presença de Deus, irmãos. Que a coisa mais preciosa da vida de um cristão é sentir a presença do Senhor na vida dele. A coisa mais preciosa da vida de um cristão é ele poder ajoelhar e sentir aquele calor tomando conta do corpo dele. É ele se alegrar no Senhor. É ele estar em qualquer lugar, de repente tudo está triste, de repente dá um sorriso. Aí você pensa, esse sorriso não é meu, é simplesmente é a presença de Deus que traz paz. Glória a Deus. A presença de Deus, além de trazer paz, ela traz sabedoria. Amém. A presença de Deus traz, além de paz, traz a glória dele. A presença de Deus, além de tudo isso que ela traz as bênçãos sobre as nossas vidas. E a presença de Deus gera uma coisa que nós chamamos amor por outras pessoas. Amor pelas vidas. Quando eu não tenho essa presença, eu sou complicado. Quando eu não tenho essa presença, eu sou todo cheio de problemas. Quando eu não tenho essa presença, a minha relação com outras pessoas é sempre corrompida. Misericórdia, Senhor. Quando você tem a presença de Deus, aprende isso, irmãos. Busque isso. As pessoas vão querer estar perto de você. Glória a Deus, aleluia. Elas vão te procurar, vão ver o brilho no seu olhar. Está lá Moisés, um cheio de Deus, cheio da presença de Deus. De repente Deus olhou para ele e disse: filho, olha Moisés, vai, meu anjo vai com você, rapaz. Já preguei isso a vocês? Moisés olhou e disse assim: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui desse lugar. Me faça sair desse lugar. Eu quero viver a tua presença. Pastor Tiago, o que eu faço para ter a presença de Deus na minha vida? Primeiro princípio: se entregar a Ele. Se entregar em corpo e alma, sem medo. Vou chegar nessa parte aqui. Depois, palavra, leitura da palavra de Deus, entendimento e vontade de querer seguir os princípios que são aqui. Porque uma coisa é ler, outra coisa é ter vontade de seguir. Aí sim. Terceiro, oração. Vida de oração. Quarto princípio: não sujar ou não profanar aquilo que é sagrado do Senhor. Respeitar o sagrado. Respeitar aquilo que o Senhor santificou. Respeitar aquilo que o Senhor um dia morreu para santificar. Dar atenção devida. Aleluia. Aleluia. Deus te deu liberdade, mas não faça dessa liberdade libertinagem. Paulo fala muito sobre isso. A Bíblia diz que tudo me é lícito, tudo eu posso tocar, mas nem tudo me convém. E o princípio de ter a presença de Deus é ter esse entendimento. Que tudo aqui está sujeito a nós. Mas quando tenho a presença de Deus, a primeira coisa que eu quero saber é se aquilo que eu vou fazer vai agradar ao Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Aleluia. Que Ele é o condutor da presença de Deus. E a Bíblia diz que Ele habita em nós. Habita. Pastor Tiago, mas por que eu não sinto a presença de Deus? Ou por que eu não vivo dentro da presença de Deus? Porque você não pratica ela. Como assim, pastor? Praticar a presença de Deus? Coisa louca é essa? Há uma forma que eu tenho para te explicar isso. Estamos na época da musculação, não é assim? Se você começar, você pega um menino aí que chama de franguinho. Né? Em um mês, ele já pegando peso na academia. Em um mês, você vai ver músculo que outra hora ele nem sabia que existia nele. Não é assim que acontece? É a mesma forma. Você vai saber que existe um Espírito Santo poderoso na tua vida quando você começar a dar atenção àquilo que Ele fala com você. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo de Deus fala todo dia, toda hora. Somos nós que não damos importância à voz dele. Quantas gente chama para orar? Quantas gente chama para consagrar? Quantas gente chama, você te impulsiona a orar para um amigo, para uma pessoa? É o Espírito Santo de Deus. Aí quando nós começamos a dar ouvido à voz do Espírito Santo, ele começa a liberar presença na nossa vida, graça na nossa vida. Eu dou mais atenção, ele libera mais. Daqui a pouquinho Deus está usando pessoas com toda a ciência por ele. Por que isso, Tiago? O que chama de revelação? Por quê? Como que Deus vai dar um dom de revelação da ciência a uma pessoa se não escuta a voz do Espírito Santo de Deus na vida dele?
E aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais você se entrega, mais ele vai falar. E quanto mais nós nos colocamos na posição, até nome, interesse, identidade, Deus faz isso. Mas temos que dar atenção devida à voz do Espírito Santo de Deus, que é o condutor da presença dele. Vamos lá, a segunda geração, a geração de Saul, que ignorou a presença de Deus. Se ele ignorou, ele não ouviu mais a voz de Deus. O fato principal que acabou com a carreira de Saul no reinado, por falta da presença dele, foi ele ter ouvido o povo mais do que a Deus. Saul estava diante de uma guerra e ele tinha que ter um sacrifício, mas só quem podia sacrificar eram os sacerdotes. Só que o povo imprensou Saul: vai, Saul, nós temos que ir lá, sacrifica você mesmo. Saul ouviu o povo e sacrificou. Samuel chegou logo depois: filho, por causa desse ato seu aí, o Senhor tirou a graça dele sobre a tua vida, tirou o reinado da sua mão. Porque pessoas que não têm a presença de Deus, nem escutam a voz do Espírito, anda aí, ouvindo qualquer coisa das pessoas. Quer ter a aprovação de todo mundo, quer receber aplauso de todo mundo. E essas pessoas que querem ser aprovadas por todos, dificilmente ele consegue ser aprovado por Deus. Porque pessoas que querem ter a aprovação de todo mundo, ele cai no erro de fazer a vontade de homens. Deus quer que você faça a vontade dele. Hein? A última geração agora, a geração mais emocionante, que eu quero que um dia, eu tenho certeza que é a geração que nós estamos vivendo hoje, mesmo com sono. Glória. Mesmo com peso aí, meu filho. É a sua camisa. Só a camisa. O fardo é pesado. Fardo é pesado. Liga aqui, só para descontrair. Atenção, irmãos. A terceira geração é a geração que amava ou que ama a presença de Deus. Irmãos, a geração de Davi pensa num homem que ama estar na presença de Deus. Foi lido aqui. Aonde ele queria mais estar, Isabela? No centro do Senhor, na casa do Senhor. Um dia chegou a dizer assim: olha, quem me dera poder morar, viver todos os dias na casa do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Por que Davi queria viver na casa do Senhor? Simples. História bíblica. Porque antigamente havia o Santo dos Santos. O Senhor se revelava no Santo dos Santos, ou no Santíssimo, onde atrás do véu. Davi era muito ousado, irmãos, que botava roupa de sacerdote. E ele era rei, irmãos. Você leu aqui agora. Só para estar na presença de Deus, estar mais próximo de Deus. Então as pessoas naquela época, eles tinham que ir até o templo. Até o templo. Por quê? Porque lá estava o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, e os átrios, e tinha o véu do templo naquele lugar. E lá o Senhor se revelava às pessoas. Aí Davi trouxe a palavra de quem dizendo: gostaria muito, se eu pudesse, viveria aqui, diante da arca. Vivia diante desse véu aqui, todos os dias, só para ver o manifestar da glória, que lá descia a glória de Deus. Oh, aleluia. Ei, você é mais privilegiado do que Davi. Você é muito mais privilegiado do que Davi. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou. E aonde você está, você pode estar diante da presença de Deus, irmãos. Oh, aleluia! A geração de Davi é você. Aonde você está, você pode estar diante da presença de Deus. E eu tenho certeza que ela está aqui, porque eu sinto ela aqui. Aleluia, Senhor. A glória, a Shekinah, a presença de Deus está aqui, enchendo o seu coração de alegria, enchendo o seu coração de amor. Vamos lá, olha o que Davi fez, irmãos. Davi sobe no trono. A primeira coisa que Davi procurou saber é o seguinte: aonde está a arca do Senhor? Lê lá, irmãos, lê 2 Samuel. Aleluia. Aonde está a arca do Senhor? Em outras palavras, aonde foi levada a presença do Senhor? Porque sem ela eu não posso começar um dia de reinado sem a presença dele aqui na minha vida. Um
dia sequer. E a Bíblia diz que Davi foi atrás da arca do Senhor. Ele ficou sabendo que a casa de Obed-Edom estava sendo muitíssima abençoada, porque a arca, isso é uma outra história, vocês podem ler depois, eu estou pulando porque a história estava sendo muito abençoada, só porque a presença estava lá. Olha só, irmãos, na casa de Obed-Edom, um pouquinho atrás, você vai ver que um rapaz morreu. Isso é sério, porque Davi foi lá buscar a arca primeiro, e Davi colocou a arca em cima de uma carroça com bois puxando. Está lendo isso? E quando a arca capentou, o rapaz botou a mão, boa intenção, né? Só que morreu. Tocou na arca. Irmãos, cuidado. Santo e profano, cuidado, isso não se mistura. Mais uma vez nós estamos vendo aqui o que é sagrado é sagrado. Mas eu só queria ajudar, cuidado, boa intenção, o inferno está cheio. Qual é a motivação que está te fazendo estar na presença do Deus Todo-Poderoso? Qual é a motivação que te faz trabalhar para o reino de Deus? Aí depois desse fato, o que acontece? Ele parou, não podemos levar a arca. Aí eles pegaram a arca e colocaram na casa de Obed-Edom. Por que lá ninguém morreu? Pelo contrário, todos foram abençoados lá. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que Deus não está em madeira, Deus não está em parede, mas só de alguém olhar aquilo aí e dizer assim, a presença de Deus está ali, eu respeito. E só nesse respeito que eles tinham pelaquela arca santa que estava naquele lugar dele, só de olhar e dizer assim, a presença de Deus está na minha casa e eu respeito isso, a casa dele fez, ó, Deus prosperou. Deus enriqueceu a vida de Obed-Edom só pela obediência dele e por ele honrar a arca do Senhor. Oh, aleluia. Olha onde está a presença de Deus que acontece. Mas bem, eu quero chegar num fato aqui, principal, nessa terceira geração. Só que essa terceira geração de Davi, ele vai lá e pega a arca. E quando ele está chegando perto de Jerusalém, a Bíblia diz, olha que geração maravilhosa, uma geração intensa, Davi era rei, meu irmão. O mais respeitado daquela época, de coroa, de linho purinho, tá? Aquele sapato caríssimo, Isabela. Sabe Davi quando vê a arca chegando, irmãos? Olha, eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o número do homem. Viram o 7º passo, era com sacrifício, que era o número de Deus. Mas não fosse cadeirinha com aquele dia para levar a presença de Deus. Aleluia. Você não está entendendo o mistério. Quantos carneiros que morreram naquele dia, da casa de Obed-Edom até o Jerusalém? Muitos carneiros, irmãos, que era 6 passos, morre carneiro, 6 passos, morre outro, 6 passos, morre, muitos morreram. Bastou um cordeiro que tira o pecado do mundo para trazer a presença de Deus aqui à nossa vida. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluias. Oh, glória, e que valor você dá a isso? Aquela morte naquela cruz, irmãos, daquele Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e que trouxe aquela presença até a nossa vida aqui hoje. Aleluia, Jesus. Que podemos sentir em qualquer lugar, irmãos. Escuta agora. Vamos lá. E quando Davi, depois daquele trabalho todo, que ele queria a presença de Deus, ele estava ofegante para ver a arca num lugar onde ela nunca deveria ter saído. A arca nunca deveria ter saído daquele local, irmãos. E ficou quase 20 anos fora. De repente, amados, quando Davi está lá, oh, aleluia, aquele homem era muito intenso, irmãos. Davi era intenso. Eu vejo hoje muitos crentes com vergonha da glória a Deus, sabe? Vou dar glória a Deus, não, glória a Deus, Misericórdia. aleluia. Fico vendo Davi tinha nada disso com ele, irmão. Ele era rei, nem por isso ele não tinha vergonha nenhuma. Davi chega no Israel, quando ele vê a arca chegando junto com ele, ele vem dançando na frente da arca, meu irmão. Ele vem sambando, não sei o que ele vem fazer. Tanto que a roupa dele se levantava, o vestido dele, irmão. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Alguém olhava Davi dançando. Quem é aquele cara louco dançando lá na frente? É o nosso rei que vem dançando. Se o rei pode dançar, eu também danço. E o povo vê tudo dançando. Oh, aleluia. Na presença do Senhor, porque a presença está chegando. A presença está mandando para casa para nunca deveria sair. Oh, aleluia. Não existe regra para adorar o Senhor. Aprendam isso. Não existe maneira escrita para adorar o Senhor. Não existe ritmo para adorar o Senhor.
O que existe é o quê? É a sua motivação, é as suas intenções, a forma que você quer adorar, que decide é você. Sendo para Deus, é você que decide. Amém. Oh, aleluia. Essa geração aqui não tinha medo, não era uma geração tímida. Irmãos, eu não posso ver um avivamento saindo do nosso meio com uma geração tímida. Eu não consigo acreditar numa geração tímida, geração que tem vergonha, que se esconde, geração que fica atrás da barra da saia da mamãe. Eu não consigo ver o avivamento sair das nossas mãos se nós ainda continuar se escondendo da presença de Deus. Eu não posso acreditar nisso. Não, se os santos estão aqui, meu Deus do céu, vou ficar quietinho aqui, vai lá que pega mesmo. Eu, hein? Mas eu tenho que falar essas línguas estranhas. Jesus, o que as pessoas vão falar de mim? Davi não pensou isso. Davi queria Deus. Se fosse naquele tempo que ele pudesse compor a música, ele cantava eu quero é Deus. E acabou, meu filho. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele dançava intensamente na frente, pegava o pandeiro, tocava o pandeiro e tocava a trombeta. Daqui a pouquinho os trombetistas lá começavam a fazer as coreografias, tudo porque alguém perguntava: o que está acontecendo lá? Por que esse povo está tão alegre assim? Você não está sabendo? Não. A arca do Senhor está retornando para o lugar dela. A presença do Senhor está voltando para Israel e todo Israel está se alegrando, porque a presença do Senhor está retornando. Aleluia! Retornando. Irmãos, vive uma vida intensa com Deus. Se é a geração do avivamento, se é a geração que o Senhor quer salvar a vida através da tua vida, vive uma vida com Deus. Não tenha vergonha de adorar o Deus que morreu por você um dia, que ressuscitou no terceiro dia. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Se joga no chão por Ele, pule por Ele, dance por Ele, grite por Ele. Você grita quando o Vasco faz gol, você grita quando o Flamengo faz gol, você comemora quando o São Paulo, o Botafogo, seja quem for, faz gol. Imagina o nosso Deus que faz gol todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Todos os dias. Aleluia. Glória a ti, meu Deus. Muito obrigada. Impressionado com um crente que fala com a televisão, irmãos. A ponto que ele fala que o juiz é ladrão. Chuta, não toca pro outro lado aí. Aí chega na casa do Senhor, a glória descendo. Glória. Vai dar uma olhadinha se ninguém está vendo. A outra lá futuca. Aleluia. Que isso, irmãos? Oh Deus, aleluia. A terceira geração não era assim. A terceira geração era a geração de Davi, a geração que bailava e dançava na presença do Senhor Jesus Cristo. Uma geração quando a glória estava tão tomada, ele se jogava no chão, irmão, se jogava no chão. Quando pecavam em nome do Senhor, quando pecavam, eles rasgavam as vestes, jogavam pó sobre a cabeça e pediam perdão no choro, tudo para não perder a presença de Deus. Aleluia, tudo para não perder a glória, a graça de Deus, a alegria de Deus na vida deles. Essa é a terceira geração. Que geração você se enquadra? Que geração você está? A geração medrosa de Saul, que acha que pode fazer tudo sem a presença de Deus? A outra que ignorou a presença de Deus, de Ofni e Finéias, desrespeitou a presença, desrespeitou tudo que era sagrado? Ou a geração de Davi, que tinha ousadia de chegar a Jesus ao coração? Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Irmão, isso é sério. Tem gente que não é batizado no Espírito Santo porque tem tanto medo de ser. O Espírito Santo está passando, quer abraçar ele. Eu não, estou passando o dia. Me batizo de dia no quarto sozinho, pai, orando, tá? Mas você nunca ora, minha filha. Tá, eu passo a partir de amanhã. Irmão, a presença de Deus é séria na tua vida. Irmãos, a gente sente de diversas formas. Tem dia que você não vai sentir nada, mas tenha certeza, Ele está aqui. Se você está aqui mesmo, Deus vai estar com o teu filho. Você vai sentir um arrepio, vai. Vai estar sozinho, não vai você sente aquele arrepiozinho. Dá vontade de cantar um hino. Deus, seu filho, quem comeu comigo?
vai dar um desejo louco de falar com Deus, de orar. É Deus querendo falar com você, querendo ter comunhão com você, querer bater papo, conversar com você, ouvir as suas dores, ouvir você falar com Ele. Qualquer coisa, mas Ele quer te ouvir, quer ter comunhão com você. É a presença dele na nossa vida. E a Bíblia diz que essa presença gera rios em nós. Rios de água viva. Tá? Esse rio, você aprende uma coisa. Olha o que Jesus falou na Samaritana. Esse rio nunca vai parar de gerar em você. Todo rio tem braços. Olha só. Todo rio tem uma fonte e tem braço. Aonde o rio está dentro de Minas? No céu. Eu sou um canal. Agora, eu tenho tanta água viva dentro de mim que esses braços atingem a sua vida, atingem a vida da minha mãe, atingem a vida do meu pai, dos meus amigos, e vai enchendo tudo, meu filho. Mas só quem quer a presença de Deus. Isso é muito sério. Se jogue na presença de Deus. Quebra essa casca de religião. Arranca esse negócio de para adorar tem que ser desse jeito. Não, para adorar tem que ser assim. Não, se joga na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, Ele é poderoso demais, irmãos. Isso é infinita graça sobre a tua vida, muitas coisas. E a terceira geração tem que olhar para o Senhor e dizer: Senhor, sou infinito, mas eu te amo. É, irmãos. Tu és muito grande, mas grande, Deus, grande. A Bíblia diz que os seus pés ficam sobre o globo terrestre. O Senhor olha para as estrelas e chama um pelo nome, mas é tão pequenininho que cabe no meu coração. Aí Deus fala: verdade, filho. É verdade, você é comunhão com Deus. Com Deus. Estamos esquecendo disso. Estamos vivendo uma geração de oba-oba, sabe? De farra. Vivendo, passando todo lugar que você passa é isso. As igrejas que mais bombam, por isso são as igrejas que jogam muito refletor. Presença de Deus, nada. Graça, nada. A pessoa não confronta o pecado não é confrontado. A vida é a mesma coisa. O Pastor Tiago, é pecado isso, não estou dizendo que seja pecado, mas valorize a presença de Deus. Valoriza. Não viva de emoções, viva de presença de Deus. Vou terminar agora. Vou dar 11 horas, vou terminar isso. Agora, quando ele está chegando, dançando no portão, irmãos, lá no portão, mulher. Dançando aquele jeitinho dele, toda alegria pra cá, alegria pra lá, a roupa levantando, os quadros tudo saindo. Ele tira a coroa, segura aqui pra mim, o que você está me atrapalhando a adorar? Segura meu anel, porque coisa é de rei, não, depois eu pego. Mais importante é tirando a presença do rei dos reis. Vai virar louquinho pela presença de Deus, irmão. É muito louco, irmão. Davi queria Deus todo dia. Você lê Salmo, você vê, tem dia que Davi está lá chorando a noite toda, sem sentir a presença de Deus um dia. Você lê lá. Quantas vezes que Deus já consolou Davi? Só que ele tinha uma esposa. Olha o mistério de Deus aí. Ele tinha uma esposa que pertencia a uma outra geração falida. Meu Deus. Chamada Mical. Era filha de Saul. Geração que reinou sem a presença de Deus. Oh, Deus. E essa geração que reinou sem a presença de Deus, e ela foi para casa, se casou com Davi sem nunca saber o que era presença de Deus. Ela não sabia o que era se alegrar no Senhor, Isabel. Ela não sabia o que era, às vezes, levantar a mão e dizer que tu és grande, Deus, tu és maravilhoso. Ela sabia da religião, todo dia ia lá na igreja. Glória a Deus, hoje já orei, tem hoje nem ajoelha mais na igreja, né? Amém, tá bom, estou indo embora para casa, acabou, vou na igreja, eu gosto de ver meus amigos. Tá? Se não fosse meus amigos, eu não nem naquela igreja. Se não fosse meus amigos lá, eu nunca ia naquela célula, abençoar a casa de ninguém. Eu ia em qualquer lugar, porque tem lugar melhor para ir do que na célula, né? Para que ir? É Jesus. Mical era desse jeito. Fala. Mical era assim, meu amado. Mical pertencia a uma geração que não valorizou a presença de Deus. Filha de Saul. Aí quando viu o marido adorando a Deus, ele disse: não acredito nisso, é o meu marido, é o rei, é a sua postura. Aí chamou Davi. Davi abençoou a casa de todo mundo ali. Assim. Depois Davi abençoou a casa de todo mundo, vai abençoar a casa dele. Quando chegou para abençoar a casa dele, Mical está lá, xerife. Esperando. Agora é. A porta de casa entrou na casa. Não, aí chegou feliz da vida. Tudo maravilhoso. Terra. E foi Davi lá, né? Glória a Deus, aleluia.
dançando, cantando, né? Diante de ti, dá vontade de dançar, dá vontade de pular. Quem está na porta da casa? Que calma, ele fala, chegou, olhou, ela apontou o dedo e disse assim: quem acha que você é, filho? Apontou o dedo para o rei. Você não é rei nesse lugar aqui? Você não é o rei? Eu sou. Por que você estava igual um vadio pulando lá na frente daquele povo? As pessoas vão te olhar, meu filho, não vão te respeitar mais. Davi escutou ela. O que as suas servas vão dizer de um rei que pula mostrando até suas roupas íntimas? Quero tirar a graça de Deus na vida dele, a unção de Deus na vida dele, tirar a alegria de Deus na vida dele. Davi só ouvindo. Eu, hein? Você está entendendo quem você é aqui não, rapaz? Isso é importante aqui nesse reinado. Fala isso para um apaixonado por Jesus Cristo, irmãos. Fala isso para João Batista. Você é grande, João Batista. João Batista, ei, que ele cresça. Que diminua. Davi olhou para ele: filha, aquilo que você viu, você me viu me alegrando diante da presença do meu Deus. O seu pai rejeitou essa presença, então Deus rejeitou a ele esse reinado e me deu, porque eu sempre valorizei a presença de Deus. Glória a Deus. Ele olhou mais assim, Bruna, falou bem assim: ó, as servas, você falou que vai me respeitar, elas me honrarão, porque elas vão ver um rei na frente dela que valoriza a presença e a glória de Deus. Irmãos, era um reinado de adoradores muito louco, tá? Eram homens muito apaixonados por Jesus. Quando eles viam o rei deles dançando, todo mundo dança também, meu irmão. Quando eles viam o rei dele levantando, todo mundo levantava a mão. Vai prestar atenção aqui, tá? Quantas pessoas dão 3 palminhos para o pastor dar 3 palmas aqui na igreja? Já viu? Você pode observar uma coisa. Quantas pessoas vão ministrar também a palavra da pastora Ângela, que a pastora Ângela pega na igreja aqui? Que a liderança é sempre o quê? Exemplo. Pode ter certeza. Mas você não dá sempre dá 3 palminhos. Presta atenção nisso, tá? Não, sou muito ligado no futuro, tá? Acabou de ser, agora você vê um monte de fazendo a mesma coisa. Tá? Pastora Ângela, está sua vida aqui, mas ouve mais que eu. Deus sempre vai organizar a sua vida, vai direcionar a sua vida. Quantos outros me falam a mesma coisa? Por que isso é ruim? Não é ruim. Sinal que a liderança seguindo a liderança, os liderados seguindo a liderança. Então aquilo que nossos líderes são, a tendência é o quê? Que os liderados sejam. É o espelho, normal. Então quando Davi disse assim: olha, com certeza as minhas servas me honrarão, porque elas sabem que elas têm um rei na frente dela que honra ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! E eu não tenho vergonha, filho. Eu não tenho vergonha nenhuma de me jogar na presença de Deus. Não tenho vergonha alguma. Só, irmão, pessoas que não é adoradora de verdade, pessoas que são muito tímidas. Eu falo timidez, irmãos, não é timidez de personalidade, não é timidez de emocional, não. É o tipo de timidez que a Bíblia reprova. Pessoas que têm medo de falar a palavra de Deus, de expressar quem ela é para Deus. Esse é o timidez, que eu sou tímido também. A geração seja a geração do avivamento, é hora que todas as gerações de Cachoeiro sejam a geração do avivamento dessa cidade. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, sem rótulo, sem marketing de igreja, sem nome lá, aleluia! Sem a minha igreja ser melhor do que a outra, a minha igreja é maior do que a outra, não, uma geração que realmente vai ser um exército só, que vai sacudir essa cidade no estado do Espírito Santo. Irmãos, Deus pode fazer grandes coisas começando aqui, tá? Deus pode fazer grandes coisas começando pela sua vida, Nenhum projeto de Deus começa grande, aprendam isso. Nada que você vê nessa terra começou com um monumento, não, começa com 2, com 3. Começa com reuniãozinhas de oração. Começa com um grupinho se juntando e clamando, pedindo a Deus. De repente vem mais o outro, porque tem o que no meio deles? Respeito pela presença de Deus e corações de adoradores. Aleluia. Começa assim, irmãos. Grandes ministérios hoje que existem, começam com 2, 3 pessoas em clamores ao Senhor, em oração, leitura da palavra, em presença de Deus. Presença de Deus. Oh, Jesus Cristo. E hoje, irmãos, eu estou aqui falando para a terceira geração, não para a primeira. Aleluia. Glória a Deus. Porque a primeira geração, se eu convidasse para estar aqui nesse momento, não saiu aqui. A segunda geração, Jesus Cristo, ele se esconderia atrás dos irmãos ali na igreja, ninguém nem sabia quem estava na igreja. A terceira geração
10 horas da noite, 11 horas da noite, está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tem muitos jovens nessa cidade apaixonados por Jesus, e nós estamos incluídos neles. Tem muita gente aqui, a nossa juventude também é apaixonada por Cristo. Sempre estamos ministrando, rodando, pregando, nós estamos assistindo e vendo isso acontecer. E vocês não são diferentes, vocês são apaixonados por Jesus, continue assim. Seja a geração de Davi, a geração que busca a presença onde ela estiver. Ela fala: Senhor, eu não aceito sair daqui sem sentir a tua presença, Deus. Aonde está a tua presença? Na casa de Obed-edom. Eu quero ela pertence a mim. Ela tem que ficar aqui no lugar dela. Essa é a geração. O que é que eu tenho que fazer para estar buscando a presença de Deus? Aí Deus fala assim: filho, Davi matou um monte de carneiro no sacrifício. Você não precisa fazer nada, só querer e viver. Essa é a geração de Davi. Então nessa noite, irmãos, o que eu venho dizer para vocês é isso: sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da unção do Espírito. Comece a orar por enfermos, comece a impor as mãos, comece mesmo a clamar, repreender a enfermidade. Pastor Tiago, não pode fazer isso? Pode, porque há uma presença na sua vida, irmão. Quem dá unção, capacitação, irmãos, não é o nome que eu exerço no ministério, é quem eu sou para Deus. Um dia que você entender quem você é para Deus, porque o diabo já sabia quem você é, aí sim, as enfermidades fugirão de você. As vidas oprimidas serão libertas através da sua vida. Oh Deus! Irmãos, onde há a presença de Deus, o diabo não fica. Valorize a presença de Deus. Valorize a glória de Deus. Se embriaguem da presença de Deus. Se enchem da presença de Deus. Eu tinha muita coisa a falar, mas o horário não permite. Tá? Não permite. Mas entenda por que você está aqui nesse horário da noite. Tá? Entendam isso. Ame. Eu tinha 11 anos de idade, irmãos. 11 anos, eu vou contar isso para vocês. 10 para 11 anos. Com 10 anos de idade eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus mesmo, não falo mesmo, do estilo religioso, né? Fizeram o apelo, levantei minha mão e fui para frente. Eu 10 anos de idade, falei, ajoelhei no altar, com uma vergonha do planeta. Não tem noção. Minha perna tremia, eu fui lá para frente, ajoelhei diante do altar, o pastor orou comigo. 10 anos de idade. Orou, não ia olhar para ninguém, assim, da roça. Tá? Não sei nem que sapato estava furado, não estava furado, sei que ajoelhei, eu olhei. Fui para a praia, desviei. Né? Na minha cabeça desviado, né? Ia passar o verão na praia e tal, desviei. Com 11 anos, decidi de novo. 11 anos, olha o tempo, 10 para 11 anos. 11 anos decidi de novo. E me batizar. Pastor, não vou te batizar, porque você é muito novo. Mas eu quero o meu abrigo, pastor. Minha mãe com o pastor, eu queria batizar. O pastor não me batizou. Com 11 anos e meio, eu conheci umas pessoas que eram cheias de Espírito Santo de Deus, que eram parentes meus até, né? Eles falavam outras línguas com Deus. Eu falei, pai, eu quero isso também. Eu quero, e comecei a orar em prol disso. Eu acordava de madrugada sozinho para orar. Minha tia fala assim: você acordar de madrugada, o Senhor te batiza. Eu acordava todo dia. Você jejuava, o Senhor te batiza. Eu jejuava todo dia para o Senhor batizar. Eu queria sentir aquele sentimento, tá? Eu senti com 11 anos de idade. Você nem viu que era isso. Eu lembro que eu sentava no banquinho das crianças. Não tem ninguém que pegou essa época que tinha Assembleia de Deus. Tem ninguém mais velho que eu aqui, né? Tem? Não, né? Tinha banquinho das crianças, irmãos. Tá? Paraná tinha, né? Eu cantava no Jardim de Deus. Só que quando eu estava lá, todo mundo cantando a glória, tomava aquela época a igreja, todo mundo lá, e eu fechava o olhinho, você ficava quietinho. Aí eu via diretamente quando via uma pessoa com um manto todo engredado, ficava do meu lado, assim, em pé. Eu estava na beirinha, você estava voando dentro do meu. Eu via só as vestes da pessoa perto de mim, e aquele calor me tomava, eu estava quieto, eu orando, meu Deus, o que é isso? Aí eu tinha vergonha. Morri de vergonha, tinha um monte de menininho do lado, né? Eu morri de vergonha, né? E aquilo vinha, foi passando um tempo. Com perto de fazer 12 anos, para uma vigília, de 92 para 93. Glória. Minha filha está calculando, já calculou a minha idade. 92 para 93. Aconteceu a mesma coisa, eu estava orando. Aí eu já tinha brigado com o pastor de novo para ir para o Ministério Jovem. Tá, com 12 anos, pastor, você não tem idade para isso. Eu quero ir para o Ministério Jovem. Mas só tem gente de 18, eu quero ir para o Ministério Jovem. O pastor, então vai. Me
liberou para ele, tá? Foi, sentei no Ministério Jovem lá. E o jovem ficando orando ao Senhor, orando, e eu ali no meio, eu vi a mesma coisa. Chegar perto de mim. Só que nesse dia eu falei em casa assim, olha o que eu falei em casa com Deus. Deus, se o Senhor aparecer para mim de novo, eu não vou ter vergonha e eu vou me entregar a Ti dessa forma. Em casa, eu fui, não deu outro, irmãos. Se Deus quero ver. Estou orando, a vigília abençoada, a gente ajoelhou. Quando eu ajoelhei para orar, eu vi a mesma coisa, assim, quando a presença tomou assim. Alguns segundos depois, está falando outras línguas com o Senhor. Só, irmãos, eu fiquei embriagado. Peguei louquinho. Eu orava, falando em outras línguas, o pastor parou de orar, parou a oração de meia-noite. A gente fazia a oração de meia-noite de joelho, virada de ano. Parou a oração, eu continuei falando outras línguas. Daqui a pouquinho eu sentei, falando outras línguas com Deus. O pastor Deus fiquei em silêncio, parou e ficou esperando. Ele viu que não ia parar mais mesmo, então tocou o culto. E foi embora. Fui embora para casa falando outras línguas com o Senhor. Outro dia eu dormi. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei foi outras línguas com o Senhor. Deus ficou comigo ali, irmãos, até hoje. E eu lembro, irmãos, aleluia. Logo um tempinho depois, Deus batizou metade do nosso ministério jovem com o Espírito Santo. E quando batizou metade do ministério jovem, eu tinha lá umas moças, né? Metidas, irmão. Metidas, falava com ninguém. Falava não. E os rapazes, mas tranquilo, sempre os rapazes são mais saídos, né? Então, as moças chegavam da Bis, né? Vidrina, chegavam, sentavam, Deus batizou o Espírito Santo, irmãos. No meio da rua, lembro até hoje. As mães agarravam, eles me falando outras línguas, davam a mão a outra, eles no meio da rua, lá em cima. Você sabe por quê? Eu falei, faz isso. Faz isso. Quando você está diante da presença, parece que você está dentro de um melhor lugar do planeta. O mundo pode acabar do teu lado, irmãos, mas você está dentro da presença de Deus, você fica ali protegido, debaixo da asa onipotente, ou você só quer ficar ali. Você só quer ficar naquele lugar ali. Aleluia. Uma pouca experiência que eu já vi. Fui para Vitória. Essa eu terminar agora. Me colocaram para fazer uma campanha de batismo do Espírito Santo numa certa Assembleia de Deus em Cachoeiro, que na época era uma tribulação, irmãos. Tribulação. Ou época de sofrimento. Por quê? Porque a gente não queria nada com Deus. E o pastor me chamou para fazer uma campanha para batismo do Espírito Santo. E eu fui, irmãos. Fizemos 7 dias, 14 dias, 21 dias. Não batizaram ninguém. A juventude não queria nada com Deus. Não, vocês queriam terminar logo a oração numa salinha para ir comer hambúrguer na época do Cardoso. Era ficar aqui no centro ainda, né? Os vazéis vão lembrar disso aí. Já estou para comer hambúrguer lá. Só se encontrava para isso. O pastor, né? Essa situação muito fria. Vamos embora. Fizemos uma caravana, fui para Vitória, no congresso jovem que a Assembleia de Deus fazia na época, juntar toda a juventude do Estado. Lá para o Alves Cabral, 15 mil pessoas dentro do Alves. Quem pregou, né? Foi o pastor Marcos Vicente, não acontece isso, você deu. E eu cheguei lá, irmãos, com uma febre. Eu fui com o jovem da Samuel Levi na época, tudo jovem muito doido também, pode ter certeza disso. Você não sabe o que é louco, era essa que é jovem. Eu chamo eles, são pastores. E eu cheguei, fiquei quietinho no canto lá. E o Marco começou a pregar, o que aconteceu, de repente o altar, né, que é um palanque, que caiu, todos os pastores caíram. Todos os pastores. Desabou na presença de Deus. O que é isso? Até o pastor presidente na época, o meu Sotero, caiu. Eu falei, Jesus, o que é isso? Só que aquela onda não parou no altar, a onda veio do nosso lado. Foi vindo. Irmãos, eu lá, um pouquinho na arquibancada, estava mais separado assim, a arquibancada lotada de gente. E fora lá onde o pessoal joga bola ali, né? A plataforma cheia, muita gente. E tinha um grupo de ministério jovem, que era um conjunto que chamava de orquestra, e tinha mais ou menos 300 jovens separados. Começou aquela onda ali, começou a cair aquele jovem todinho. E começou a cair um jovem, meu Deus, sei que é isso, vai chegar aqui também. Né? Eu olhei para o meu colega lá à frente assim, ele não estava em pé, irmãos. Ele estava nadando no chão assim, ó. A carteira de um lado, ele tênis dele do outro, e eu fui lá catando, e ele nadando no chão. Quer dizer, vai chegar em algum lugar. De repente, do meu lado, o rapaz caiu também, foi cair todo mundo. Irmãos, quase 15 mil pessoas. E essa juventude estava lá. Tá? E eu lá quieto, de repente, ficava aquela unção, por mim, aquela graça, eu tivemos que ir embora, o anjo ia sair de Cachoeiro, voltar, e tinha que pegar, e como que tira esse jovem? Foram todos batizados no Espírito Santo, irmãos, todos. E como que tira eles dentro do Alves Cabral agora? A gente arrastava, e elas estavam todas abraçadas, aquele monte de jovem abraçado, a gente puxava, e eles voltavam, puxava, e retornavam, meu Deus, ninguém queria sair de lá. Porque na cabeça deles, eles não sabiam perder aquilo. Na cabeça deles era isso. E fomos embora. Eu estou saindo do Alves Cabral, todo mundo, no meio da rua, falando em línguas. 15 mil pessoas tomadas do Espírito Santo de Deus. Entrando dentro do ônibus com aquele pessoal todo falando em outras línguas, irmãos. E fomos embora.
deixar de ser. Não, quem está no meio do caminhão, dobrando, de repente, tudo atrás, o motorista batendo no microfone. Aleluia, glória a Deus, o superador tomou o motorista também. Falei, glória a Deus. Entre os amigos a gente ria, a gente chorava, então motorista tomado, o cara não estava dentro do ginásio. Aí quando tomou um ônibus também todinho de novo, aí pronto. A glória de Deus tomou, foi de lá aqui, irmãos, embaixo da unção da glória do Senhor. É forte, né? Valorize a presença de Deus, é muito forte. A maioria desses jovens hoje são pastores. Eu tenho amigos, conheço alguns deles, a Ariana conhece alguns deles. São líderes, jovens, são pregadores da palavra, porque a presença marca a vida do homem. Uma vez você chega diante do altar só com a presença dele, você não consegue viver mais em outro lugar, nunca mais. Nunca mais. Nunca. Você pode esfriar na fé, filho. Tu pode até falhar, pecar e sair da igreja, mas toda vez que você ouvir alguma coisa, alguém fala disso, seu coração assim, vai dizer, eu preciso voltar, eu preciso tornar na presença de Jesus. Então essa é a palavra do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.